como a gente sabe o que é certo? O que é bom, o que pode e deve ser feito? E quando se tratam de pesquisas científicas, que valores da sociedade devem nortear a conduta e os procedimentos dos pesquisadores? É para tentar dar conta dessas dúvidas e dilemas que temos a ética, inclusive a ética na ciência. É muita abstração? Então vamos lembrar de um personagem famoso que já fez o Brasil pensar sobre isso. Clone do Lucas! Eu fiz o clone do Lucas! Sob as nossas mãos, a criação. O Clone. Na novela O Clone, de 2002, que está sendo reprisada agora na TV Globo, a trama principal gira em torno de um cientista meio maluco, o que, aliás, vamos combinar, é uma figura bem estereotipada de cientista, né? Homem, branco, cabelo grisalho, bagunçadão, jaleco e ideias fora do comum. O Dr. Albieri faz um clone humano e isso afeta a vida de muita gente. Do Lucas, do Léo, da Deusa, da Jade e poderia afetar o mundo todo. Albieri. Pode ser que um dia ninguém mais morra, não pode, Albieri? E se a gente fizer um clone? Uma cópia da gente, já pensaram? O Dr. Albieri fez tudo errado. Não dialogou com seus pares cientistas, não pediu o consentimento das pessoas envolvidas e não submeteu seu trabalho ao comitê de ética. Na vida real também temos exemplos muito problemáticos, como o da linhagem imortal de células HeLa, a mais pesquisada em todo o mundo. Henrietta Lacks, mulher negra e pobre, foi a doadora involuntária dessas células nos anos 50 e sua história só foi contada na última década no livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks, da jornalista Rebecca Skloot, que o Ciência ao Pé do Ouvido recomenda a leitura. Mas toda semana a gente conta aqui no podcast os melhores exemplos. Histórias de cientistas sérios que fazem pesquisa de interesse público seguindo todos os protocolos éticos. Quer entender como a ética na ciência funciona? Fica com a gente até o fim desse episódio. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e hoje a Dielen Borges, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO, é quem vai conduzir a entrevista com o professor Igor Lourenço, que é vice-coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFO. Antes da entrevista, você que é ao pé do ouvider, entusiasta da ciência, segue e avalia o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts. Além disso, estamos também no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra na nossa descrição. E claro, se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar um recado, o nosso WhatsApp está sempre disponível para você. É o 9966-2021, repetindo, 9966-2021, DDD 34. Dielen, agora é com você. Oi, Josi. Oi, ao pé do ouviders. Hoje eu vou sair um pouco dos bastidores do Ciência ao Pé do Ouvido para conversar com o professor Igor Lourenço, do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. O Igor é graduado em Letras, mestre e doutor em Estudos Linguísticos, é vice-coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, o CEP-UFO, e tem mais, ele é meu professor no curso de doutorado em Estudos Linguísticos, então é muita responsabilidade, mas também um grande prazer conversar com você aqui hoje, Igor. Seja muito bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido. Oi, Dielen, oi, ouvintes. Para mim que é um grande prazer estar aqui com vocês. E, bom, não é responsabilidade alguma, né? É ótimo ter aqui uma aluna minha e, inclusive, foi ótimo, né? Saber que você é minha aluna, né? Neste semestre. Foi um prazer, assim, encontrá-la. Muita coincidência também, né? Então, sensacional. E como as coisas vão se encontrando também. E gostaria de mencionar também que eu estou representando a coordenadora do CEP, a professora Leandra Sampaio, que é da FAGEM. Ótimo. Professor, então assim, vamos começar a nossa conversa recuando um pouco no tema, né? Antes de falarmos sobre ética na ciência, explica pra gente o que é ética? Bom, essa é uma pergunta difícil, né, de responder em termos mais simples, mas vamos tentar dizer assim.
A ética seria uma tentativa nossa de racionalizar o que é certo e o que é bom, né? O que é correto, o que seria adequado para fazer. Então, toda a sociedade teria seus valores, os seus procedimentos, os seus costumes, e a ética entraria aí como uma tentativa nossa de abstrair isso daí e identificar os procedimentos mais adequados, os corretos, os bons, mas é óbvio que a gente tem toda essa dificuldade. Então seria uma tentativa mais simples de falar o que é ética de um ponto de vista bem amplo, assim, bem genérico. E no caso da pesquisa, que é exatamente o que o Comitê de Ética faz, a gente tenta olhar principalmente para a dignidade do ser humano. O que seria bom, o que seria adequado para preservarmos a dignidade do ser humano quando ele participa de uma pesquisa. Então, quando a gente avalia as pesquisas feitas aqui na universidade e também em outras universidades, a gente avalia se o pesquisador está preservando essa dignidade do ser humano, né? Se de nenhuma forma vai constranger a pessoa, vai identificá-la. Bom, não sei se você vai fazer mais perguntas específicas, né, sobre isso, mas seria mais ou menos entrando por essa seara. Não, sim, o senhor já começou a falar, né, sobre a questão da ética na ciência, até um dos nossos ouvintes, pelo Instagram da UFO, a gente abriu espaço para as pessoas mandarem suas dúvidas e ele perguntou assim: o que faz a ética no campo da ciência? É diferente da filosofia? Então, até aproveitando essa pergunta dele que chegou e o assunto que o senhor já começou a entrar, pediria para o senhor explicar sobre essa questão da ética na ciência, na história da produção do conhecimento científico, do poder, né, que acaba vindo por meio dos novos conhecimentos. Por que acabou sendo necessário que existissem regulamentações sobre os trabalhos feitos por cientistas e centros de pesquisa para garantir que eles sigam princípios éticos? Bom, a ética no campo da ciência, né, da forma como nós entendemos hoje, ela basicamente vai surgir daqueles grandes problemas que nós enfrentamos e conhecemos hoje com a Segunda Guerra Mundial, com as experiências que houve durante o nazismo e tudo mais, e que a gente sabe das atrocidades que ocorreram e de grandes experimentações que foram feitas sem nenhuma valorização de alguns grupos que foram considerados menores ou que não foram sequer considerados como seres humanos. Então, na forma como vemos hoje, basicamente, né, ou mais da forma mais recente hoje, a ética, seria isso. Não é tão diferente da questão da filosofia, mas assim, a filosofia também vai ter todo o seu desenvolvimento, todas as suas correntes teóricas, afiliações, desenvolvendo o que seria ética, né? Então a gente vai ter vários filósofos, várias correntes teóricas desenvolvendo sobre isso. E em cada país, a gente vai ter cada noção. No Brasil, o que nós temos especificamente desenvolvendo o que é a ética, ou como os pesquisadores devem conduzir as suas pesquisas, nós temos basicamente 2 resoluções que vão dizer, né, como devemos realizar nossas pesquisas. Então, a primeira, que seria assim, a que todo mundo deveria conhecer, seria a resolução 466 de 2012, que vai ser para todas as áreas, e a 510, que depois foi feita em 2016, que é especificamente para ciências humanas. Então, a partir delas, a gente pode analisar melhor os protocolos com relação às questões éticas. Então, o senhor citou a questão aí de diferentes resoluções das ciências humanas, até já vou passar para um assunto que tinha registrado aqui para a gente conversar, porque quando a gente fala em ética nas ciências da terra, da saúde, nos remetem sempre à questão do cuidado com o meio ambiente, do respeito à vida, à dignidade humana, como o senhor já comentou. Mas também acho importante nós falarmos sobre as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, etc., que por vezes são vistas no senso comum como pesquisas que são confundidas com opinião, por exemplo. Mas na verdade, sim, são pesquisas científicas que seguem todo um ritual científico, têm metodologia, objetivos, referenciais e seguem os princípios éticos. Então, existem particularidades nas áreas de humanidades na observação da ética em pesquisa? Sim, nós temos algumas particularidades. Quando tivemos, então, né, na 466 de 2012, o que aconteceu é que ela é uma resolução muito mais geral e ela é pensada, ou pelo menos
se entendeu de alguma forma que ela era muito rígida, justamente porque ela vai direto para protocolos que são muito específicos da área da saúde, em muitos aspectos. E quando a gente pensa em pesquisas na área das ciências humanas, muitas vezes a gente precisa de um pouco mais de flexibilidade, justamente porque a natureza das nossas pesquisas nas ciências humanas demanda justamente essa flexibilidade do entendimento das relações. Então, haveria um pouco dessa necessidade. No caso das ciências da saúde, a gente ainda tem por detrás, principalmente, alguns interesses de indústrias farmacêuticas. Nós temos também o grande problema de efeitos colaterais também dos fármacos. Então, nós temos muitas questões que vão afetar com muito mais clareza e com muito mais impacto o ser humano quando essa pesquisa dá errado ou quando ela é feita de forma antiética. No caso das ciências humanas, nós podemos flexibilizar um pouco porque nós não temos, às vezes, tantos envolvimentos capitalistas e nós não temos também esse impacto na integridade do ser humano, né? Nós precisamos compreender as relações e, para isso, nós precisamos flexibilizar algumas questões. Então, na análise risco-benefício, que é algo que faz parte das nossas análises no ponto de vista ético, a gente consegue compreender que isso é possível. Então, por isso veio a 510 de 2016 para permitir que possamos fazer algumas questões mais diferentes nas ciências humanas. Uhum. E no caso das pessoas que participam como voluntárias de uma pesquisa científica, quais são os direitos dessas pessoas? Por exemplo, saber os resultados dessa pesquisa? Tem algo nesse sentido? Sim. Toda pesquisa no Brasil é feita de forma voluntária, então você não pode receber nenhum favorecimento, nenhuma remuneração por participar de uma pesquisa, mas também você não pode ter nenhum gasto, nenhum custo por participar de uma pesquisa. O que quer dizer o seguinte: se você teve que se deslocar da sua casa para ir para um laboratório participar de uma pesquisa, o pesquisador tem que cobrir esse gasto. Por exemplo, se a pesquisa envolve exames laboratoriais, o pesquisador tem que fazer esses gastos. Então, essa é a parte. Mas o pesquisador jamais pode prometer que esse é um benefício da pesquisa, né? Então, assim, o participante da pesquisa tem que entender que é voluntário e o pesquisador não pode, de forma alguma, informar que isso é um benefício, assim, a ser ganho. Isso faz simplesmente parte do protocolo dos trâmites da realização daquela pesquisa. De qualquer forma, todo participante tem direitos, né? Então, se aconteceu algum problema, um efeito adverso em razão da realização daquela pesquisa, da aplicação de um medicamento, se aconteceu um constrangimento também, né? Por exemplo, você está fazendo uma entrevista comigo e você me constrangeu aqui, ou se a sua pesquisa, né, é de ordem mais emocional, psicológica e também suscitou em mim algum trauma, alguma questão, também tem que me encaminhar ou trazer algum tratamento psicológico. Então, todas essas questões têm que já ser previstas de antemão. E aí é onde o CEP entra e muitas vezes o pesquisador sequer pensa que a pesquisa pode trazer consequências. Então, a gente já vai falar assim, olha, mas esse procedimento pode impactar bastante o seu participante da pesquisa. Então, tem que ser previsto. Em alguns casos, isso pode ser simplesmente resolvido tendo um médico na equipe da pesquisa, um psicólogo na equipe da pesquisa. Em outros casos, você vai ter que remeter a uma instância, a uma equipe multidisciplinar maior, etc. Então, a gente tem que analisar cada caso o seu protocolo de pesquisa. O importante é que nós não podemos, de forma alguma, onerar o SUS. Então, isso tudo tem que estar previsto dentro do orçamento da pesquisa do pesquisador. Além disso, o pesquisador precisa estar ciente que o participante da pesquisa tem direito a ser indenizado. Então, ele pode entrar na justiça, ele pode acioná-lo, porque houve aí algum dano, né, um dano moral ou algum dano físico, inclusive, em razão da pesquisa. E isso tudo também está previsto no documento mais importante do CEP, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Esse é o documento que mais chama a nossa atenção quando a gente analisa
um protocolo que é enviado para o CEP. A gente usa geralmente a sigla TCLE, porque ele é o principal, porque é o documento que o participante da pesquisa tem acesso, né? Aquele documento que você entrega ali e ele vai ler com mais calma, mais propriedade. Então, esse documento é fundamental para todo o protocolo realizado aqui. O senhor então já está nos contando um pouco sobre como funciona esse trabalho do CEP, né, do Comitê de Ética em Pesquisa. E eu percebo lá no doutorado, no meu caso, a pesquisa não envolve seres humanos, porque eu pesquiso o discurso, mas eu observo os meus colegas, muitas vezes mesmo no doutorado, com muita dúvida sobre o que fazer. A minha pesquisa precisa ser submetida ao comitê de ética ou não? E como que eu faço? Quais são os primeiros passos? A nossa conversa aqui hoje tem sido mais de divulgação científica, mas nós também temos muitos ouvintes que são pesquisadores e que podem ter essa dúvida. Além do que o senhor já explicou sobre o trabalho do CEP, teria mais alguma recomendação para quem está no início da sua pesquisa ou está escrevendo um projeto, para que desde o começo ela atenda à regulamentação do CEP, dos órgãos que observam a questão da ética? Bom, a primeira recomendação talvez seja olhar o seu tempo. A questão do tempo em relação aos prazos do próprio CEP. Por exemplo, o CEP, na verdade, né, no caso do CEP-UFO, só aceita protocolos até o inicinho de outubro do ano em vigência. Então, você tem que ver se você vai conseguir realizar a sua pesquisa com seres humanos dentro de determinado prazo. Nós somente avaliamos protocolos que ainda não foram iniciados. E isso é extremamente importante. Se você já começou a chamar as pessoas, já começou a pesquisar as pessoas, não adianta submeter para a gente, porque aí o CEP não avalia mais. Então essa é a principal recomendação. Nós só podemos avaliar o que ainda não foi iniciado. Se você iniciou, não dá mais para a gente avaliar. Então essa seria a primeira. Olhar o tempo, se você consegue. Muitas pessoas nesse afã falam assim, não, eu vou colocar para o CEP, mas eu já tenho que começar. Aí a gente vê lá o cronograma que ela submeteu, mas já está fazendo. E aí vai dando problema, vai gerando uma pendência atrás de outra e não vai se resolvendo. A outra questão é a pessoa olhar a sua metodologia. Geralmente o CEP não avalia com muita propriedade ou totalmente as suas escolhas metodológicas, né? Geralmente nós entendemos que a escolha metodológica é algo do próprio orientador, né? Ou do próprio pesquisador. Mas nós olhamos se aquela escolha metodológica ela é coerente com os valores éticos, né? Então, de fato, aquela escolha metodológica sua, ela não teria uma menos agressiva ou menos problemática para o seu pesquisado? Então, muitas vezes seria bom você dar uma avaliada nisso. Então, às vezes as pessoas podem até ser ingênuas, falar assim, não, eu quero fazer fotografias do local e das pessoas. Aí a gente pensa assim, tá, mas para que você precisa dessas fotos? Né? Aí a gente olha seus objetivos de pesquisa, a gente olha o que você vai analisar e em momento algum as suas fotos fazem sentido pra gente. Então, a gente tira, né? Porque parece assim, é só para ilustrar, né? E aí correndo todo um risco de identificar o participante, de constrangê-lo desnecessariamente, né? Então aí a gente começa a colocar problemas nisso daí. Agora, claro, se você fala assim, não, ó, é um trabalho de Libras, eu preciso ver as feições, né, da pessoa fazendo interpretação, aí sim. Só que aí nós também vamos pedir um termo de consentimento de uso da imagem. Cada pesquisa é única, a gente precisa avaliá-la individualmente. Nossa, então o CEP deve ter toda uma equipe multidisciplinar para fazer tudo isso, deve ser bastante trabalho, então. Sim, nós temos equipe da saúde, da sociologia, da letras, nós temos pessoal de todas as áreas, inclusive é necessário que o CEP seja multidisciplinar, né, justamente considerando a composição da instituição em que ele está presente, justamente para ele dar conta disso. Se não houver alguém capaz de avaliar aquele protocolo, a gente inclusive teria que passar por uma avaliação externa, outra pessoa avaliar aquele protocolo e nos dar um auxílio. Exatamente. E voltando agora um pouco mais para as questões mais amplas, né? Nós estamos aí há mais de 2 anos em pandemia e nesse contexto a ciência foi bastante pautada na mídia, no debate público e as questões éticas também.
E além da pandemia de Covid-19, nós enfrentamos como sociedade um outro problema enorme, que são as fake news, a desinformação sobre ciência também, né? Sobre vários temas, mas inclusive sobre ciência. Por exemplo, sobre a confiança nas vacinas, mesmo elas tendo passado por todas as fases de testes, terem sido liberadas pela Anvisa, a gente viu muita desinformação que persiste até hoje. Mas recentemente, né, em março deste ano, foi divulgada uma pesquisa de opinião feita pelo Centro de Estudos Sou Ciência, em parceria com o Instituto Ideia Big Data, que aponta que durante a pandemia, a confiança dos brasileiros em cientistas aumentou. Foram entrevistadas 1.252 pessoas, e 28% delas afirmaram que, para assuntos importantes, a fonte de informação em que elas mais confiam são os cientistas das universidades e dos institutos públicos de pesquisa. Em segundo lugar, aparecem os médicos com 13%. Então, assim, a ciência acaba se relacionando também com questões políticas, com interesses econômicos, enfim. Nesse caldeirão aí borbulhante de conflitos, a ética é imprescindível também para garantir a confiança da população na ciência, né, professor? Sim, claro. E justamente, né, assim, não querendo puxar a brasa para minha sardinha, né, no caso do CEP, é justamente, se os participantes da pesquisa sabem que a pesquisa, ela passou por esse aval do CEP, né, que deu essa garantia de que, olha, foi avaliado por uma instância que não tem nenhum interesse outro além da pesquisa e da ética, e ela provou que essa pesquisa seja realizada daquela forma, não há nenhum problema, ou pelo menos até no limite daquela redação, né, que nós fomos capazes de ler, não há nenhum problema na execução daquela pesquisa, né? Então isso é uma garantia muito importante para a realização, para a confiança da sociedade. E é igual eu falei, é claro que na ciência, né, existem interesses financeiros, interesses capitalistas, interesses políticos, né? Nessa época da pandemia, é claro que houve um desenvolvimento muito grande de vacinas, porque houve um interesse financeiro aí, e as coisas foram feitas muito rápido. A ciência avançou rápido porque tinha um resultado rápido esperado, aí, um retorno sobre o investimento esperado muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, você tinha equipes amparadas que fizeram toda essa análise daí, né? Do que podia e do que não podia ser executado, e principalmente o que eu falei, nós olhamos muito essa análise do risco e do benefício. Então, o benefício dessas pesquisas, elas estavam muito mais superiores ao possível risco do que poderia acontecer com a realização disso. E mesmo na área da saúde, principalmente no Brasil, muitas das pesquisas, né, é bom até as pessoas saberem, a gente não permite que você faça uma pesquisa com, sei lá, com um medicamento cuja eficácia você sequer sabe se existe ou não, e deixa o paciente sem receber o tratamento que a gente sabe que dá uma eficácia. Na verdade, a pessoa tem que receber algo que dê a eficácia, né? Não existe aquela coisa, vou deixar alguém ali ao Deus dará. No Brasil, a pessoa vai ter que ter o tratamento. A outra, a gente vai ter que usar algum método que permite apenas avaliar se, além desse tratamento, a outra que eu quero testar também vai melhorar, vai ter um efeito melhor do que esse tratamento. Então, a sociedade pode ir confiando que a gente tem usado métodos melhores para garantir esse respeito à dignidade, né? Eu não estou tentando provar simplesmente deixando alguém sem tratamento, comparando com alguém com tratamento, né? Então eu estou usando dessas formas. E eu posso usar esse extremo, que é o da saúde, e posso pensar em outro extremo, né? Eu pensando no caso meu lá da unidade do ILEEL, quando a gente avalia protocolos na área da educação. Muitas vezes os pesquisadores querem ir na sala de aula, a gente avalia assim, tá, mas e o aluno ou o pai do aluno que não permitir que ele possa ser pesquisado? Aí a gente sempre coloca assim, a pesquisa pode ser realizada, mas ela já tem que estar dentro de um planejamento pedagógico, ou seja, independentemente de ser uma pesquisa ou não, é uma atividade pedagógica. Já era algo importante para o desenvolvimento do aluno. E a coleta dos dados é apenas uma parte da pesquisa, mas o que é para o aprendizado do aluno não está sendo interferido. E o aluno que não puder participar da pesquisa, eu não vou falar assim, olha, João, ou Maria, ou José, ou qualquer outra pessoa, ou Igor, sai daqui. Vai ficar ali fora, vai ficar no pátio do recreio brincando. Não é assim. Todos vão participar.
Então a gente vai avaliando todas essas formas, evitando segregações, evitando problemas, justamente pensando sempre nesse princípio da defesa da dignidade humana. Uhum. E assim, como eu falei, a gente que trabalha com divulgação científica, a gente também sempre se depara com o debate sobre o distanciamento entre a comunidade científica e a população em geral. Nós vivemos um país muito desigual, então o próprio ensino superior foi predominantemente acessado pelas classes mais privilegiadas, embora nas últimas décadas as cotas tenham contribuído para diminuir esse problema. E em 2018, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi Ciência para a Redução das Desigualdades. Então, assim, afinal, por que nós produzimos conhecimento, né? Então, uma ciência mais ética é uma ciência comprometida com as questões sociais, com os problemas que permeiam a sociedade e que precisam de soluções que talvez possam vir aí da ciência. Eu acho assim, uma parte do que você perguntou, na verdade, para mim está relacionado à linguagem. Então, assim, um problema desse descolamento está relacionado à própria linguagem científica. A forma como nós aprendemos ou desenvolvemos a linguagem científica dificulta que nos aproximemos da população, né? É o trabalho que você desenvolve de aproximar, né, de fazer um discurso de popularização científica. E os pesquisadores muitas vezes não conseguem. Se você perguntar para mim assim, Igor, né, o que você pesquisa? E eu precisar falar isso para alguém, para o público comum, dificilmente eu vou conseguir atingir uma grande massa e talvez eu vou conseguir chamar pessoas para trazer, ou até mesmo meus alunos, né, para que venham trabalhar comigo, né? Então acho que aqui é um grande problema que nós temos, que eu não preciso ir muito longe para poder fazer com que a ciência se aproxime de mais pessoas, né? Então acho que aqui já é um grande dificultador que a gente precisa trabalhar melhor. E isso é da ética também, que é o que a gente faz no próprio TCLE. O TCLE muitas vezes chega para a gente em linguagens totalmente inacessíveis. O pesquisador escreve lá, olha, eu estou fazendo uma pesquisa com você, você está sendo convidado para uma pesquisa em que você terá de responder a um questionário semi-estruturado. Tá, e eu sei o que é semi-estruturado, mas uma pessoa, um morador de um assentamento sabe o que é um questionário semi-estruturado? Com o objetivo tal coisa, né? Então a gente sempre tem que pedir para o pesquisador traduzir isso daí para o participante da pesquisa. Então passa um pouco por essa parte da tradução, né? No sentido de tornar a linguagem acessível. Isso é ético, isso é uma avaliação ética que a gente faz. Podemos trazer a pesquisa para a extensão, fazer com que as pesquisas tenham engajamentos sociais, etc. Bom, aí eu vou ser um pouco mais evasivo na minha resposta. Eu acho que vai depender do tipo de ciência que queremos desenvolver, ou da ciência de que precisamos. Eu acho que temos pesquisas que são eminentemente teóricas e elas precisam ser teóricas. Tem pesquisas que precisam ser em si mesmadas, elas precisam ser voltadas para si mesmas, e é onde nós vamos avançar de alguma forma. Por outro lado, ainda mais no caminho evolutivo que estamos hoje, não temos como prescindir de que nossa ciência não pode mais abrir mão de uma contribuição social. E até mesmo muitas agências de fomento, a própria sociedade cobra que você está, mas para que você está pesquisando isso, né? O que isso vai reverberar na minha vida? E aí sim. Só que eu acho assim, uma coisa não exclui a outra. Existem pesquisas que são somente para ela mesma. Não tem como eu exigir que tenha uma contribuição social imediata, né? Eu acho que é isso que precisa ficar claro de alguma forma. E existem outras que podem sim partir para esse princípio de que elas vão conjugar melhor e muito bem e devem fazer esse caminho com a extensão. Ou mesmo nem precisa dessa formalidade da extensão que a gente tem hoje, né? Mas ir para uma contribuição social, pensar aí nessa devolutiva, porque também é uma outra questão que a gente sempre pede para o CEP, quando a pesquisa é com ser humano, precisa devolver para quem você pesquisou. O pesquisador esquece, né? Eu vou lá na comunidade, pego os dados daquela comunidade, pesquiso, defendo a minha tese, publico o meu artigo e acabou, eu não devolvo. Aí eu perco tudo, né? E aí não tem nenhuma devolutiva. Isso aí é totalmente antiético também. Isso não pode acontecer. Também a gente tem uma noção de social
que a gente precisa mudar o mundo, né? Eu falo com os meus alunos assim a pesquisa... tinha uma propaganda, né? De uma marca, de uma pasta de dente que era salvar o mundo das cáries. Nossa pesquisa não precisa salvar o mundo das cáries. Mas às vezes a gente precisa fazer uma coisa pequenininha. Então, assim, a sua pesquisa não precisa salvar o mundo das cáries, precisa fazer algo gigante. Se você fez com algumas poucas pessoas, então dá devolutiva para aquelas poucas pessoas. Isso pode mudar a vida delas o suficiente, né? Isso pode fazer toda a diferença. Tá certo. Bom, a nossa conversa foi muito boa, professor. Esse assunto ética na ciência renderia muito mais. Mas a gente precisa encerrar até pela questão do tempo. Mas para quem quer saber mais sobre esse assunto, gostaria de saber se o senhor tem alguma indicação, o site do CEP, que eu sei que foi reformulado recentemente, ou alguma obra, algum autor que o senhor indicaria para quem quer saber mais sobre ética na ciência. Bom, eu vou indicar o próprio site do CEP, porque a gente tem todas as informações lá. Nós fizemos realmente uma reestruturação pensando nossos 3 públicos-alvo. Nós temos os pesquisadores, né, como público-alvo, talvez o que mais utiliza o CEP. Nós temos os membros do CEP-UF, que avaliam os protocolos. E nós temos um público que nós queremos que cada vez mais se aproxime do CEP, que são os participantes da pesquisa, né? Legal. Que é o público maior, na verdade, mas é o que menos vem utilizando o CEP. Então, a gente gostaria bastante. Pode ser Uberlândia inteira ou o Brasil inteiro, na verdade. Então, ele está no www.propp.ufo.br/CEP, CEP, né? Comitê de Ética em Pesquisa. E aí, lá, a gente também tem a indicação das nossas redes sociais. Elas ainda estão vazias, mas nós também queremos começar a fazer uma promoção dessas questões da ética em pesquisa, né? Popularizando, trazendo aí mais um canal mais aberto, né? Com a sociedade, com a comunidade aí que nós atendemos. Ótimo, aí a gente pode trabalhar em parceria, em conjunto. Quem segue a UFO nas redes sociais, os perfis também do Ciência ao Pé do Ouvido, nos acompanhe por lá que vamos falar também aí das redes do CEP. Então é isso, muito obrigada, professor Igor. E agora eu devolvo a palavra aí para a Josi. Até mais! Obrigada pela condução brilhante de Ellen, professor Igor Lourenço, bacana a tua participação aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, e já fica aberto o convite pro teu retorno para novas conversas do interesse dos nossos ouvintes. E aí, você já tinha pensado sobre toda a responsa que um pesquisador que se preze carrega? Sobre quais são os limites se o objetivo for fazer um trabalho sério? Agora que você já sabe quão rigorosa é uma proposta de pesquisa científica, se tiver curiosidade para participar, já tem o Caminho das Pedras e pode se submeter como voluntário. Para quem tem interesse, esse tipo de informação normalmente é divulgado nos principais canais de comunicação das universidades. Agora, essa conversa não precisa acabar aqui. Você conhece alguém que já participou de alguma pesquisa ou você mesmo já foi voluntário? Enquanto a gente conversava sobre isso, dúvidas foram surgindo na tua cabeça e ficaram sem resposta? Conta pra gente nas nossas redes sociais que no próximo episódio responderemos todas elas. Como eu sempre digo, as arrobas estão na nossa descrição e se você curtiu um áudio, também pode mandar pro nosso WhatsApp, que é o 9966-2021, só não esquece que o DDD é 34. Eu sou Josiele Ingrid e para você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigada. Não deixa de seguir, assinar, se inscrever na plataforma que você já ouve o Ciência ao Pé do Ouvido. E compartilha com quem você quiser. Semana que vem a gente se ouve de novo por aqui. Um abraço, se cuida! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, Gielen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. A comunicação imagética desse episódio foi feita pela Ludmila de Castro, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a jornalista Nayara Chaya e com a estudante e estagiária de jornalismo Laura Justino. O roteiro dessa vez é meu, e a supervisão de todos os roteiros é da Nayara Chaya. A principal transição sonora ao longo desse episódio
é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Nesse episódio também tivemos áudios da TV Globo. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.